Graça e paz, amados. Estamos dando continuidade às mensagens do Senhor para o nosso coração, falando do cuidado dele com o povo de Deus no meio do deserto. E nesse instante nós queremos compartilhar um outro momento que o povo de Deus no deserto viveu, que foi depois que eles saíram de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eles caminharam vários dias pelo deserto, até que a água faltou. E no deserto, eu acredito que você já ouviu falar, não é um lugar fácil de viver, e principalmente sem água. Diante desse desafio, a murmuração do coração do povo voltou. Vocês sabem que o corpo humano ele é composto de aproximadamente 75% de água. E em meio ao deserto, naquele calor insuportável, acabou a água. Qual era a expectativa desse povo em meio à situação? Qual é a sua expectativa e como nós estamos vivendo nessa pandemia? Amados, Moisés, diante daquela circunstância, confiou no Senhor, obedeceu ao Senhor, buscou o Senhor. E você pode ver no capítulo 17, no versículo 16 do livro de Êxodo, que o texto diz: Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Moisés buscou o Senhor, e Deus deu uma orientação para Moisés. Aquela rocha que foi ferida, dela saíram torrentes de águas, que saciaram a sede do povo. Se você lembra, era em torno de 2,5 milhões de pessoas que caminhavam juntamente com Moisés. E ali um milagre aconteceu. E mesmo estando no deserto, as necessidades do povo foram supridas com água que jorrou da rocha. Quem simboliza nossa rocha nos nossos dias? Jesus Cristo. Paulo diz muito claramente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, que o povo, eles bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Assim como as torrentes de água jorraram da rocha, as boas novas de salvação vêm de Jesus, que morreu, que ressuscitou, e que é a esperança para aquele que vive. A rocha, ela foi ferida por Moisés. E Jesus, ferido pelos pecados da humanidade. Da rocha saiu água, de Cristo saiu sangue. O sangue do Cordeiro. A rocha foi suficiente para derramar água para milhares de pessoas. O sangue vertido na cruz é suficiente para toda a humanidade. Logo em seguida, no mesmo capítulo, a partir do versículo 8, começa um outro momento que o povo vive e prova do cuidado que Deus tem com o seu povo, que é a derrota de Amaleque. Deus escolheu a Israel para se manifestar entre os homens. Infelizmente, Israel não entendeu. A princípio, Israel não entendeu. Vemos que esse povo ele vivia se afastando e se aproximando do Senhor. E à medida em que eles passavam por dificuldade, eles buscavam a Deus e se aproximavam de Deus.
Será que muitas vezes não é assim que nós agimos? Será que eu e você não fazemos o mesmo? Quando as coisas estão bem, para nós está tudo bem. Quando as coisas vão mal, buscamos o Senhor. Esse povo enfrenta mais uma batalha contra o povo amalequita. Todos nós enfrentamos batalhas diárias, seja na escola, no trabalho, em todos os momentos da nossa vida. É uma guerra espiritual. E Moisés sabia disso literalmente. A grande diferença na vida de Moisés é que ele sabia como derrotar as dificuldades, porque ele tinha plena e total confiança no Senhor. E nessa batalha dos amalequitas, o texto nos ensina, e Deus orientou a Moisés a estar em cima de uma rocha, erguer as mãos ao alto com a vara que tinha ferido o rio e tinha sido elevada para que Deus abrisse o mar. E assim Moisés o fez. Moisés ergueu as mãos. E olha, irmãos, levantar as mãos representa um ato de rendição. Se você parar para analisar comigo, se um bandido, ao ouvir do policial mãos ao alto, obedecer o seu comando, significa que ele está se rendendo. Foi exatamente o que Moisés fez. Moisés se rendeu diante do Senhor. E quanto a você? Como você tem guerreado? Você tem dependido da sua força, da sua capacidade, ou tem se rendido à força e capacidade do Senhor? Olhe em sua volta. Faça um balanço das batalhas que você tem enfrentado. Você já não pode sair de casa, andar pela rua, fazer compras. Que armas você tem usado nessa batalha? Se você tem sofrido baixa, como nós já temos enfrentado, é tempo de trocar as suas armas, irmãos. É tempo de trocar a maneira de lutar. É tempo de confiar. É tempo de depender do Senhor. Levantar as mãos, amados, significa orar a Deus e receber dele a instrução, a estratégia para derrotar o inimigo. Levantar as mãos, irmãos, significa que enquanto você está com elas erguidas, Deus está com suas mãos ao seu favor. Levantar as mãos significa dizer a Deus que você depende completamente dele. Levantar as mãos, amados, significa que se ele não agir, você não tem como derrotar o inimigo. O inimigo desse tempo, ele é invisível e é minúsculo, mas o estrago que ele produz é enorme. Por outro lado, irmão, abaixar as mãos significa que você não crê que Deus é capaz de lhe dar a vitória. Significa dizer que você acredita na sua própria força e não na dele. Que você já cansou de esperar. E agora você vai agir por conta própria. Abaixar as mãos, irmãos, impede a ação do Senhor. Mais uma vez, eu lhe pergunto, como estão as suas mãos nesse tempo? Elas estão erguidas ou elas estão abaixadas? É tempo de erguer as mãos, mantê-las bem elevadas na direção do nosso Deus. Se você estiver cansado, não as abaixe. Faça como Moisés. Chame alguém
como foi Arão e Hur com ele, que o ajudaram a sustentar as mãos, enquanto Josué e o resto do povo lutava contra os amalequitas. Moisés se sentou numa pedra. Você tem uma pedra para sentar. Jesus Cristo, a nossa rocha, a pedra de esquina. A Bíblia nos mostra que Jesus é a nossa rocha. E Jesus lhe convida a descansar nele, a depender dele. Se você olhar em volta, você verá que existem pessoas ao seu lado, que há uma mensagem do WhatsApp, uma chamada telefônica, um grito, elas estão dispostas a correr no seu socorro. Elas estão torcendo pela sua vitória, mas estão desejando lhe ajudar a conquistar essa mesma vitória. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existe uma pedra. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Existe uma pedra, existem amigos como Arão e Hur. Você não está sozinho nessa pandemia. Há alguém que luta por você e quer o melhor para a sua vida. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada vida que me ouve, que está passando por necessidade, mas que deseja depender do Senhor. E aquele que deseja nesse instante depender de Ti, Pai, o Senhor conhece muito bem, e eu peço a sua bênção sobre ele, no nome de Jesus. Amém.